Olá, amigos. Hoje vamos apresentar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, inicialmente, vamos nos conectar com Deus, vamos silenciar a mente e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Estamos iniciando as bem-aventuranças. Nesse capítulo vamos apresentar então bem-aventurados os aflitos, e na próxima gravação faremos as demais bem-aventuranças no único capítulo. Então vamos ver o que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo com relação a esse item. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Relatado por Mateus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Relatado por Lucas. A justiça das aflições. Kardec disse o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Mesmo com certeza na vida futura, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na abundância? Por que para uns tudo é fácil, enquanto outros nada conseguem? O que ainda menos se compreende é como pode ter homens virtuosos sofrendo ao lado de maus prosperando. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho e nem por parcialidade. As vicissitudes da vida devem ter uma causa, e porque Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Vamos lá. Por que na Terra tem gente sofrendo e gente vivendo feliz? O que é que acontece? Por que nós temos essa divergência, essa diferença, essa variedade tão grande na forma de viver das pessoas na Terra? Falamos no capítulo passado sobre a Terra ser um planeta de provas e expiações, de que ninguém vem para a Terra simplesmente para passear. Alguns, muito raramente, vêm para a Terra em missão. Esses vêm de um plano superior e vêm para cá para ajudar as pessoas. Mas no mais, a grande massa que está aqui está porque veio fazer aprendizado e escolheu uma forma de aprender. Há coisas que se aprende na miséria e há coisas que se aprende na abundância. Então, cada um, dependendo daquilo que veio aprender, tem um tipo de vida diferente. Nasce em famílias diferentes, famílias com mais posses ou com menos posses, e isso faz com que a pessoa tenha um início de vida diferenciado. Mas, mesmo assim, não significa que pessoas que nascem de famílias ricas vão ser ricos. Pode acontecer as desventuras das situações financeiras, das empresas, das famílias, eles acabarem na miséria. Isso é possível acontecer. Assim como também pessoas que podem nascer pobres na miséria e pelo esforço próprio, pelo estudo, pela teimosia, pela insistência em conseguir querer melhorar na vida, acabam se tornando pessoas em bom nível social. Isso vai de cada um. Isso vai de cada escolha que você fez para aquilo que você quer viver. Algumas pessoas podem justamente vir para a Terra, nascem na miséria e têm esse propósito de focarem no seu trabalho, de se esforçarem, de serem dedicados com o seu trabalho, e aí prosperam.
Pode ser que em outra existência a pessoa tenha sido negligente e tenha deixado o trabalho de lado e deve ter tido uma vida talvez sofrível. E agora quis fazer uma experiência nova através do trabalho. Ou seja, nós não podemos saber nem da nossa própria razão por que viemos fazer esse tipo de existência, quanto mais julgar a vida dos outros. Nós não podemos ficar achando que as pessoas têm que ser todas iguais. Isso definitivamente não compete a nós, seres humanos. Achar que temos que fazer igualdade social para todas as pessoas, não podemos fazer isso, porque nós vamos querer tirar das pessoas a sua chance de aprender com aquele padrão existencial que a pessoa veio viver. Nós não podemos interferir na vida dos outros. Nós podemos ajudar, é óbvio que nós precisamos ajudar e podemos ajudar as pessoas necessitadas, naquilo que estiver no nosso alcance e se elas quiserem. Sabe, quando você passa pela rua e vê uma pessoa caída, você não pega a mão da pessoa e levanta a pessoa. Você pergunta se ela precisa de ajuda. Sempre pergunta se precisa de ajuda. Você não sai metendo a mão nas pessoas para ajudar sem que elas peçam, sem que elas queiram. Você não sabe por que ela está ali. Ela pode estar ali porque quis se jogar, porque quer ficar ali. Você não pode fazer julgamento daquilo que você vê acontecendo na vida dos outros. Pergunte se você acha que tem alguma coisa estranha ali, que a pessoa está precisando de ajuda. Pergunte se ela precisa de ajuda. É preciso aprender a respeitar o direito de cada pessoa, passar pelas provações que ela escolheu passar. Não se pode tirar das pessoas aquele material que ela veio justamente para utilizar para fazer o seu aprendizado. Devemos ajudar, precisamos ajudar, sim, mas precisamos perguntar primeiro se a pessoa precisa de ajuda. Não esqueçam disso, isso é fundamental. As causas atuais das aflições. Quais são as causas atuais das nossas aflições? Kardec disse o seguinte: os acidentes da vida originam-se em duas fontes bem diferentes. Alguns têm a sua causa na vida presente e outros têm a sua causa fora desta vida. A origem dos males terrestres são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem, vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição. Muitos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem posto um freio aos seus desejos. Uniões infelizes porque resultaram de interesses ou de vaidade e nas quais o coração não tomou nenhuma parte. Quantos são os pais infelizes por não saberem educar seus filhos? Afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Causas atuais tais aflições. Nós podemos viver nessa vida aflições causadas por vidas anteriores e podemos ter outras causas que nós desconhecemos. Mas a maior parte das nossas aflições nessa existência são causadas pelas nossas atitudes, pela maneira como encaramos a vida, pela maneira como nos comportamos diante da sociedade, pela maneira como nos comportamos diante de Deus, diante das coisas todas à nossa volta. Ou seja, quando nós, ao invés de dar vazão ao comando que vem do interior do espírito, nós damos vazão ao que vem da mente. Nos deixamos levar por vaidades, por, muitas coisas diferentes podem nos fazer levar por caminhos difíceis, caminhos complicados e que acabam nos causando sofrimentos. Quantas vezes sofremos por causa das nossas escolhas? Diante dos acontecimentos desfavoráveis e decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência. Reexaminem a origem dos males que os afligem. Verifiquem se não poderão dizer: se eu tivesse feito ou não feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem, portanto, atribuir todas as suas aflições, senão a si próprio? O homem é o artesão de seus próprios infortúnios, mas acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência divina, a má fortuna, sua má estrela, quando, na verdade, a sua má estrela é apenas a sua falta de cuidado. O homem poderá evitar suas dificuldades trabalhando por melhorar-se moralmente, tanto quanto estuda para melhorar-se intelectualmente. Se confiasse na impunidade,
retardaria a sua evolução e, por consequência, a sua felicidade futura. Ou seja, não podemos atribuir aos outros os nossos sofrimentos. É preciso fazer um exame consciente daquilo que nós somos, daquilo como nós estamos nos comportando, de como estamos reagindo, de como estamos agindo, a que nós estamos dando corda, em que ondas nós estamos entrando, em que murmúrios nós estamos dando corda e estamos seguindo a que interesses. A que interesses nós estamos seguindo e precisamos saber se são nossos interesses ou se são interesses de outras pessoas, de grupos econômicos, de grupos políticos, de grupos religiosos. Precisamos saber exatamente aonde nós estamos pisando e a que nós estamos dando atenção. Atenção. É importante perceber no que damos atenção. Aquilo a qual nós damos atenção nos toma energia. Sabe? Se você presta atenção em determinada coisa, aquela coisa começa a dominar você, começa a impregnar a você, começa a impregnar a sua mente, começa a impregnar no seu coração. Então é preciso tomar cuidado naquilo que nós botamos atenção e naquilo que nós damos corda. Isso tem muito de consequência daquilo que nós podemos sofrer nessa existência. Às vezes não estamos bem, estamos passando por necessidades ou estamos atormentados porque estamos entrando em ondas de conversa mole, ondas de fofoca, em ondas que passam e que nós às vezes embarcamos. As causas dessa vida nós podemos evitar ou contornar, se não pudermos evitar de pronto. O homem diz: se desde a minha juventude eu soubesse o que sei hoje, quantos problemas eu teria evitado. Se pudesse recomeçar, eu faria tudo de outra maneira. Escutamos isso bastante, né? Quem sabe até nós mesmos já não dissemos isso antes. O sol, porém, se levantará no dia seguinte e uma nova jornada começará, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, e também para o homem que desperdiçou a vida, após a morte, brilhará o sol de uma nova vida, na qual será possível aproveitar sua experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, se nós não estamos bem, nós podemos fazer um exame e pôr um ponto final naquilo que está nos incomodando. Evidentemente que nem sempre é fácil fazer isso, mas é o caminho que nós precisamos seguir, porque temos sempre que lembrar que amanhã é um outro dia, amanhã será um outro dia, amanhã poderá ser completamente diferente. O nosso entorno, a partir do momento que nós deixarmos de focar em determinadas coisas e abrirmos os nossos olhos para outras possibilidades de existência, de trabalho, de amizade, de amores, quando abrimos possibilidades para outras situações, a nossa vida pode tomar um rumo diferente. É assim que ela toma um rumo diferente, quando nós decidimos prestar atenção em outras possibilidades. Existem também as causas anteriores das aflições, aquelas das quais nós não temos conhecimento e que nós não podemos contornar. Há males também que parecem atingi-lo como por uma fatalidade e que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos. Por exemplo, a perda de entes queridos, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que contrariam todas as medidas da prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia e etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente nada fizeram na existência atual para merecer tal triste sorte. Por que há seres tão infelizes? Por que nascem nessas condições se na mesma família, sob o mesmo teto, convivem outros que são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer dessas crianças que morrem em tenra idade e que da vida só conheceram os sofrimentos? Tais ocorrências, sem dúvida,
se não justificadas, seriam a negação da justiça divina, se vivêssemos uma só vida. Se nós vivêssemos uma só vida, nós poderíamos atribuir isso à injustiça de Deus. Como nós sabemos que Deus é justo, sempre. Deus é amor. Portanto, não tem como haver alguma ação de Deus para conosco que seja de castigar, de nos menosprezar ou de nos ferir. É sempre no sentido de nos colocar para cima. É sempre uma ação amorosa. Somente entendendo que o que nós vivemos nessa vida é aprendizado, é algo novo que viemos fazer aqui, e que as causas do que acontece aqui podem estar na vida anterior. Não sabemos o que fizemos na vida anterior, não sabemos quem fomos, nós não sabemos quem fomos. Por melhor coração que nós tenhamos agora, por melhor juízo que nós tenhamos agora, por mais que nós nos tenhamos como pessoas de bom caráter, pessoas boas, nós não sabemos o que nós fizemos nas vidas anteriores. E também não sabemos as razões que nos levaram a agir de maneira negativa. Não sabemos, não tem como saber. O importante é que as consequências do nosso passado nós temos que arcar nessa vida e fazer do nosso aprendizado, desse material que nos foi apresentado, que nós teremos que nos segurar, digerir e ampliar para que a gente possa sair dessa situação e passar para um patamar superior. Nós não temos como saber o que aconteceu conosco no passado. O que sabemos é como realmente nós nascemos e como as coisas estão se apresentando. Se não encontramos razões nessa existência para essa situação, temos que aceitar que isso veio de um passado e que, portanto, nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui para renovar, para refazer e consertar os estragos que fizemos e, então, de coração aberto, sem reclamar e sem agredir ninguém, sem culpar ninguém, nós vamos seguindo o nosso caminho e vamos fazendo da melhor maneira possível para nós darmos a volta por cima. Existe a lei divina de causa e efeito. Ela diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei, conhecida como a sétima lei hermética. Nenhum escapa à lei. Se a causa do sofrimento não se encontra na vida atual, há de estar numa existência precedente. Essa é uma alternativa a que ninguém pode escapar, em que a lógica nos dirá de que lado está a justiça divina. O homem nem sempre será alcançado pela justiça divina na sua existência presente, porém, não escapará das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expiar os seus erros agora, virá a expiá-lo futuramente. Aquele que hoje sofre pode estar expiando o seu passado e pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. O homem sofrerá o que fez sofrer aos outros. Essa é a lei do retorno, pela ação de uma justiça rigorosa, que tem por fundamento o próprio erro cometido. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com a conduta de seus próprios filhos. Esse é o texto que Kardec nos apresenta para falar dessa situação. Ele continua: as anomalias da distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo são explicadas pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, e que o homem está aprisionado à Terra pelas suas imperfeições. Nem todo sofrimento, porém, indica necessariamente uma determinada falta. Alguns deles são simples provas e expiações ao nosso planeta. Temos coisas para consertar e temos aquilo que nós viemos fazer porque nós nos propusemos a passar por aquelas dificuldades para fazer um determinado aprendizado. Alguns deles são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar a sua evolução. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado. Pode ser eletiva quando o Espírito vem em missão. Na condição de missão ou tarefa,
ele parece, pelas suas qualidades, nada trazer de mal de suas existências anteriores. Sofre com resignação e grandes dores, pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurações. Poderemos considerar, portanto, que estão em expiação aqueles espíritos que, diante das aflições, reagem com queixas e revoltas contra Deus. Há uma diferença entre as pessoas que suportam seu sofrimento de maneira tranquila, confiando na providência divina, confiando que vão ter ajuda, confiando nas suas forças, e aqueles que reclamam de tudo, que estão sempre achando que são vítimas das situações, vítimas de tudo. Ou seja, são vítimas, sentem-se vítimas da sua existência. O sofrimento que não estimula queixas pode ser uma expiação, mas por ser aceito com resignação é um indício de que foi buscado voluntariamente pelo Espírito e não lhe foi imposto. E por originar-se de uma decidida resolução do próprio Espírito, é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar por uma perfeita felicidade enquanto não sejam puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada em mundos felizes. Enquanto não ficarem puros, eles assemelham-se aos passageiros de uma embarcação, onde há os que contraíram moléstias contagiosas e que ficam proibidos de aportar numa cidade até que esses estejam livres de suas enfermidades. Nós estamos vivendo as quarentenas, né? Entendemos perfeitamente isso. Os espíritos despojam-se pouco a pouco de suas imperfeições, através de suas diversas existências corpóreas. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem-nos avançar. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam, por serem o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Para grandes males, grandes remédios. Conhecemos esse ditado, não? Aquele, pois, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a resgatar de seu passado, devendo alegrar-se com a sua própria cura. Dependerá de si mesmo, pela resignação de tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas. Uma vez que, se perder a oportunidade, terá de começar tudo de novo. Portanto, é preciso estar atento. A felicidade não é deste mundo, dizem. Por que dizem que a felicidade não é deste mundo? Você pode interpretar de que a felicidade não seja do planeta Terra, de que a felicidade seja de um outro mundo, de nível superior, que seja num céu, que seja no outro espaço, em outro lugar no espaço, numa cidade do espaço, coisa assim. A felicidade não é deste mundo. Quer dizer, a felicidade não é do mundo material, deste mundo material. Não é a materialidade que nos faz feliz, já dissemos isso antes, vamos ainda falar provavelmente outras vezes. A felicidade tem a ver com o nosso estado íntimo. Nós somos ou não felizes. Nós somos ou não felizes. A felicidade ninguém nos dá, nenhum bem nos dá. A felicidade está em nós estarmos harmonizados com o planeta, com as pessoas, com Deus, com o ambiente, com aquilo que nós estamos fazendo. Principalmente quando estamos na execução dos nossos dons, nós estamos perfeitamente envolvidos de amor e de boa vontade, de alegria. Isso é felicidade. Portanto, a felicidade não é do mundo material. A felicidade é do mundo espiritual. A felicidade é interna. A felicidade nada tem a ver com aquilo que cobre o nosso corpo, com aquilo que nós podemos ter, por termos posses, por nós termos carisma, nada disso. A felicidade está dentro de nós. Existem também os tormentos voluntários. Bom, nós temos o livre-arbítrio para escolher a nossa próxima encarnação. Quando estamos fora do mundo material, nós fazemos projetos para a nossa encarnação e nós temos o livre-arbítrio para decidir que tipo de vida nós vamos querer. Há quem diga que nós somos colocados em certas formas de viver, impostos por espíritos superiores. Não, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que esses espíritos superiores não nos forçam a nada. Eles podem nos mostrar, podem nos conduzir pelo amor,
pela caridade, pela generosidade, e podem nos mostrar caminhos para evoluir. Na imposição, eu não acredito. Na imposição, só se for espíritos de outro nível, de outra categoria, ou seja, se for espíritos ligados ao lado negativo da existência. Aqueles que são ligados ao lado positivo jamais irão nos forçar a tomar uma forma de viver, um castigo, uma vida de sofrimento por imposição. Não. Nós sabemos que vamos passar por isso quando viemos para cá. Portanto, os tormentos que às vezes vivemos aqui, eles são voluntários. Nós fizemos porque quisemos fazer. O homem pode transformar essa dádiva, livre pensar e livre decidir. Ou seja, nós podemos sempre mudar o rumo da nossa história. Nós não precisamos nos submeter a futilidades, não precisamos desprezar os valores morais, avançar nos direitos alheios, acumular mais bens do que necessitamos, granjear a qualquer custo o respeito público. Não, nós não precisamos forçar a barra para fazer a nossa existência. Nós podemos sempre sentir o que nós estamos querendo e as consequências que podem advir das nossas atitudes. Quando nós temos essa consciência de que nós teremos as consequências das nossas atitudes, quer sejam benéficas ou maléficas, nós então estamos apropriados da nossa existência. Temos o livre-arbítrio para seguir o caminho que nós quisermos. Então, nós não somos forçados a nada. Portanto, os tormentos chamados voluntários, que o próprio ser se impõe, independente da ordem das coisas naturais, independente da vontade do Criador, independente das vidas passadas e independente do próximo. O ser é vítima de si mesmo, quando decide usar o livre-arbítrio contra as leis do universo. O que pode influenciar? Bom, o que pode modificar? Aceitação. Quando você aceita ou não aquilo que acontece com você. Quando você usa o seu bom senso. Quando você tem uma boa educação paterna. Quando você escolhe bem as suas amizades. E também tem tudo a ver com a sua própria índole. Se você tem uma boa índole, você com toda certeza vai procurar caminhos bons, vai ter respeito pela vida dos outros, vai ter respeito pelo patrimônio alheio, você vai ser uma pessoa do bem. Bom, então, bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Na próxima nós falaremos das demais bem-aventuranças. Vamos encerrar agora buscando o recolhimento, o silêncio e vamos fazer uma oração. Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado, ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje, mudar para mais perto de ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.